Vamos falar sobre educação financeira hoje. Tema super, hiper, mega importante, como transformar a nossa mentalidade com relação ao dinheiro. São alguns problemas que a gente enfrenta nessa área, né, de educação financeira, nessa área de finanças, e vou dar algumas dicas aqui de como vocês conseguirem resolver esses problemas, tá? Mas pra gente começar assim de uma forma bem legal, eu queria falar um pouquinho para vocês do que é a nossa sociedade, no que a gente vive hoje, né? Então, hoje, na sociedade, não estou falando que é uma regra geral, mas na maioria dos casos, para ser alguma coisa aqui, nós precisamos ter. Então, o ser humano, ele busca constantemente ter coisas para possuir um status, para conseguir que as pessoas apreciem, né? A gente com bons olhos. Então, por exemplo, infelizmente, acontece isso, por exemplo, de você ter um carro um pouco melhor que alguém, você chega em determinado lugar, o tratamento é diferente. Então, são essas pequenas coisas que faz nós, seres humanos, acreditar que pra gente ser alguma coisa, a gente precisa primeiro ter. Quando, na verdade, a gente primeiro precisa ser e depois a gente conquista as coisas, entendeu? Então, primeiro vem o nosso ser, a nossa mente, o nosso comportamento, e aí depois a gente vai trabalhando no ter, nas conquistas, e aí envolve até não só conquistas materiais, mas aquelas conquistas que é nossa mesmo, de dentro mesmo, né? E então, assim, o meu trabalho é fazer com que as pessoas aceitem mesmo a realidade financeira que elas têm, as pessoas assumirem o comando da vida financeira e aceitar a realidade. Então, a gente trabalha na adequação do padrão de vida da pessoa para ela, antes de pensar em ter, tratar o ser dela, a mentalidade dela, o comportamento dela. E quando ela tiver as coisas, ela saber cuidar, ela saber conquistar as coisas que ela quer conquistar, tá? E com base nesse modelo, né, de sociedade, nesse modelo de vida que as pessoas têm, eu separei alguns problemas com relação às finanças que causam um desconforto, um mal-estar, tá? Então, o primeiro item que eu vou colocar na lista, para quem não tem educação financeira, geralmente são pessoas que estão endividadas, tá? Não que em regra geral isso seja, aconteceu porque eu quis. Não, geralmente foi um problema que se instalou, uma crise que se instalou e muita gente foi atingida com essa crise. E hoje o endividamento faz parte de 62 milhões de brasileiros, segundo dados divulgados já no mês de janeiro, nesse mês de janeiro de 2019 pelo SPC. Então essa é a realidade de muita gente hoje, não é não é só o seu que está me assistindo agora, muita gente passa por isso hoje. Só que quando a gente fala de uma pessoa endividada, a gente não fala só de uma pessoa com problema no bolso, uma pessoa sem dinheiro, uma pessoa sem crédito para comprar outras coisas. Quando a gente fala de pessoas endividadas, nós falamos de pessoas com problema de saúde mental e saúde física. A finanças mexe com a saúde emocional, com a saúde física da pessoa. Nós falamos de uma pessoa com baixa produtividade no trabalho, no dia a dia, para realizar as atividades do dia a dia. Nós falamos de pessoas que têm problemas nos seus relacionamentos. A gente vê hoje muitos lares destruídos por conta de endividamento, por falta do dinheiro, ou por não conseguir administrar o dinheiro. Isso também é uma realidade na vida de muita gente. E nós vemos também pessoas, de fato, com problemas assim no emocional. Daí vem depressão, teve muitos casos, acho que no ano passado e no ano retrasado, de pessoas de empresários que tiraram a própria vida por não saber como ia lidar com a empresa em crise. Então, quando nós falamos de uma pessoa endividada, quando nós falamos de crise, a gente não fala só da parte da falta de dinheiro, entra um todo aí. A nossa saúde por completo está em jogo quando a gente fala de pessoas endividadas. E o segundo ponto que afeta as pessoas nessa área de finanças, e quando a gente não tem uma educação financeira bem trabalhada, bem alicerçada, quando chega à porta esse momento, as pessoas não sabem como lidar com essa situação,
que é o desemprego, que também é um problema muito grande ainda no nosso país, mas a gente acredita que o cenário nos mostra, né, os dados, as fontes nos mostram que a tendência é melhorar. Tem melhorado já, o mercado começou bem aquecido já esse ano. Mas é a realidade de muita gente. E aí quando o desemprego chega, dá aquele desespero. O que eu vou fazer agora, né? E aí essa é a hora de você parar, sentar, esfriar sua cabeça, colocar no papel tudo que você tem de despesa, todas as despesas que você tem, fazer um filtro daquelas que são realmente necessárias, daquelas que não são, enxugar os custos de vocês, por exemplo, se você saía todo final de semana, você não vai mais poder sair todo final de semana, ver o que dá para ser diminuído o valor, por exemplo, eu pago um plano X de internet, mas eu posso diminuir por um plano Y, que vai me custar mais barato, pelo menos nesse período que vocês vão estar sem emprego. Então, assim, o ideal é que vocês façam uma nova adequação. Toda vez que a nossa renda sofre uma variação, tanto para mais quanto para menos, o ideal é que a gente faça uma nova adequação no nosso padrão de vida, para que a gente continue vivendo, realizando os nossos sonhos, sem se endividar, tá? Então, essa é uma dica que eu quero deixar aí para vocês, tá? Outra coisa que causa, assim, muito desânimo para as pessoas que não têm educação financeira é quando a pessoa trabalha, assim, muito no ponto de vista dela, mas não consegue poupar dinheiro ou não consegue guardar o dinheiro para realizar os seus sonhos. E uma coisa muito interessante, e que eu falei no dia que eu dei a palestra lá no Jaguar Shopping, é que esse lance de você não conseguir poupar o dinheiro não é uma coisa só para quem não tem dinheiro ou para quem é endividado. Qualquer um pode não conseguir poupar dinheiro. Eu conheço casos de pessoas que ganham muito bem, são sozinhos, não têm compromisso com família nem nada e não conseguem poupar o dinheiro para fazer investimento, para fazer uma viagem. Na verdade, vive só aquela vida ali, né? O momento, não pensa lá na frente, não pensa em realizações. E aí, quando a pessoa quer fazer uma grande realização na vida dela e ela não consegue, ela tem um momento de frustração. Poxa, eu ganho tão bem, o meu salário é bom, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e mesmo assim eu não consigo guardar dinheiro, o que está acontecendo? Então, isso é uma coisa que desanima as pessoas, mas isso é uma coisa que pode ser trabalhada, mudada, e tudo vem com planejamento financeiro. Com planejamento financeiro é possível a gente poupar o dinheiro, tá? Aqui eu tô falando, gente, de poupar, tá? Não tô falando de investimento, tá? O poupar o dinheiro é a gente guardar o dinheiro, como eu falei antes, para conseguir as nossas conquistas e realizar os nossos sonhos. É muito importante a gente ter sonhos para realizar. A nossa vida, ela é movida a sonhos. Então, quanto mais sonhos a gente tem, maior é a nossa vontade de trabalhar, maior é a nossa vontade de conseguir conquistar as coisas. Outro ponto importante também, que desanima as pessoas que não têm a educação financeira, é não ganhar o tanto que gostaria ou não ganhar o tanto que acha que merecia ganhar. A maioria das reclamações que eu vejo hoje nos meus atendimentos é assim, eu ganho pouco, por isso que eu não consigo realizar o que eu gostaria. O meu salário não é compatível com aquilo que eu faço. Nossa, eu trabalho tanto e não ganho quase nada. E aqui eu quero deixar para vocês refletirem, tá? Eu não sei qual é a situação de vocês que estão me assistindo aí, mas eu quero perguntar para vocês o que vocês têm feito para mudar essa realidade da vida de vocês, tá? De repente, arriscar um emprego que te dê um rendimento mensal menor, mas te dê grandes chances de lucro. Por exemplo, quem ganha comissão. Tem uma base de salário e aí depois, em cima das vendas, ganha uma renda maior. Às vezes as pessoas têm medo de arriscar esse emprego por pensar, eu não vou conseguir. Mas a gente tem que correr atrás do nosso sonho. Então, o que você tem feito para conseguir aumentar a sua renda? De repente, aí, usar do seu intelecto, da sua inteligência, de um conhecimento muito grande que você tem em alguma área e ganhar uma renda extra, ajudar outras pessoas a
a terem o mesmo conhecimento que você tem e em troca disso você receber um valor. Então, assim, saia da zona de conforto de vocês, vão atrás daquilo que vocês querem, busque, vai atrás de o que eu posso fazer para incrementar minha renda, o que eu posso fazer para ganhar mais, qual o emprego que eu gostaria de trabalhar para que me desse mais retorno. Enfim, são esses detalhezinhos que vão fazendo a diferença no decorrer da nossa vida. E aí você acaba tendo mais motivação para continuar, e aí você consegue, quando você consegue ir conquistando os seus sonhos, quando você consegue, você trabalha, você vê que o seu dinheiro tá dando certo, tá crescendo, você fala assim, poxa, então agora você cria ânimo e a tendência é ir mais ainda, ir mais fundo ainda e conseguir mais e mais, só que nunca se esqueça, sempre com planejamento financeiro para você, quando você ganhar mais, você não elevar o seu padrão de vida, porque a tendência quanto mais eu ganho, mais eu aumento o meu padrão de vida. Quando na verdade quanto mais eu ganho, eu mantenho o mesmo padrão de vida para eu conseguir ir conquistando as coisas, até que eu chegue um nível que eu posso subir o nível do meu padrão de vida. E aí eu continuo subindo nessa escala de realizar sonhos e aos poucos eu vou aumentando, adequando o meu padrão de vida. Porque você consegue viver e realizar os seus sonhos e conquistar aquilo que você gostaria, tá? Quando eu falo de realizar sonhos, gente, eu não falo assim de somente sonho da casa própria ou ter um carro novo, isso são sonhos, mas muita gente que eu atendo hoje tem o sonho de sair da dívida, e isso pode ser o sonho, isso pode ser o seu sonho. Então, assim, quando vocês vão colocar no papel, né, as coisas que vocês, as metas, agora no mês de dezembro e janeiro a gente fala muito sobre, vamos colocar meta para aquilo que a gente quer esse ano, vamos colocar o que eu quero realizar esse ano, tal. Então, quitar as dívidas pode estar lá no seu papel. E a gente consegue trabalhar para você quitar as suas dívidas em 1 ano, 2 anos, depende da situação de cada um, mas muito importante, sem deixar de viver, tá, gente? Não adianta nada você assumir um compromisso de pagar a sua dívida e simplesmente deixar de viver, deixar de honrar os seus outros compromissos que você tem. A dívida é um fato, você já possui ela. O que vocês têm que trabalhar agora, o que eu trabalho com os meus clientes é muito assim, de como você vai pagar suas dívidas daqui para frente. Qual que é a prioridade, o que tem os juros mais altos, o que é essencial, que não pode ficar sem. Por exemplo, você está com uma conta de energia atrasada e você tem um outro credor, vamos supor assim, que não vai te causar tanto dano quanto você ficar sem energia elétrica. Então, são essas coisas que você tem que colocar no papel na hora de discriminar lá o que você tem que pagar primeiro, tá? Outro problema, e eu acho que esse é um dos mais importantes que a falta de educação financeira faz na vida das pessoas, são os problemas conjugais. Hoje nós vemos assim famílias completamente destruídas por conta desse mal, desse problema, que é a má administração. Então, a gente vê brigas, a gente vê famílias, casais se separando por conta disso, a gente hoje vê muito assim, muita divisão, chega num momento que isso se torna uma coisa tão desgastante na vida de uma família, na vida de um casal, que cada um acaba seguindo a sua vida involuntariamente, não é algo proposital. E aí quando vai passando o tempo, chega um certo estágio que a pessoa, o casamento, o casal, um não sabe mais da vida do outro. Quando a gente trabalha em finanças, isso é uma coisa assim que eu falo muito para as pessoas que eu atendo. Sempre quando a pessoa me procura e fala, Fernanda, eu gostaria de fazer atendimento com você, eu passo por isso e por aquilo, a primeira pergunta que eu faço é: você é casado? Você é casada? Você tem família? E aí sim eu começo a tomar atitude. Acontece às vezes as pessoas não quererem, eu quero fazer sozinha, tal. Dá pra fazer? Dá. Mas, gente, o resultado não é o mesmo. Quando você tá numa família, quando você é casado, que o ideal é que todos dentro da casa participem desse processo junto com vocês. Porque o resultado que você vai ter vai ser maior e melhor. Então, assim, sempre quando se trata, vamos fazer uma adequação financeira, uma adequação do padrão, vamos. Como que é a sua casa? Sou eu, meu marido e meus 2 filhos. Então, vamos entrar todo mundo junto, na mesma dança, e vamos adequar o padrão da família toda. Por quê? O peso não fica nas costas de uma pessoa só. Gente,
Isso é muito sério. Tem gente que sofre. Tem homens que sofrem por não conseguir falar a verdade dentro de casa, de que a renda diminuiu drasticamente e o padrão de vida da pessoa continua o mesmo. Você vê casos assim de pessoas, eu pago escola particular para meu filho, pago curso de inglês, pago isso, pago aquilo, e às vezes a mulher nem imagina que o marido está sangrando todo o orçamento. Isso é uma realidade, tá? Então, assim, sempre que a gente for fazer, vamos fazer uma nova adequação do padrão de vida, vamos. Senta todo mundo na mesa, os pais, os filhos se tiver, ou só o marido e a mulher, coloca no papel, essa é a nossa realidade hoje. O que a gente vai fazer para melhorar a nossa realidade a partir de amanhã? Então, assim, isso tem que ser, é uma coisa muito séria, e quanto mais você levar a sério isso dentro da sua casa, nunca, deixa pra lá, amanhã eu vejo. Quando a gente mexe com finanças, eu vejo muitas pessoas postergarem isso. Então, elas sempre querem deixar para amanhã, até que chega num nível que não é mais possível deixar para amanhã. E aí é quando começa, de fato, vir as brigas, as discussões, e aí já não tem mais jeito. Chega num ponto que para esses casais não tem mais jeito. Mas sempre tem jeito, viu, gente? E assim, esses são os principais problemas que as pessoas enfrentam hoje, tá? Então, com o endividamento, com a falta de emprego. E quando eu falo a falta de emprego, quando eu disse sobre a pessoa estar desempregada, aqui entra também aquela classe de trabalhadores informais, que é uma realidade assim muito grande. Hoje existem muitos trabalhadores informais aqui no Brasil. E aí eu sempre pergunto, o que você tem feito pensando no seu futuro? Gente, quando eu falo em pensar em futuro, não é assim, viver o hoje pensando no amanhã, não é... tem algumas pessoas que confundem isso e falam assim, eu não descanso, eu vivo preocupado com o dia de amanhã. Não é isso, tá? Eu tô falando assim, é sobre você e a sua velhice, você e o que você quer desfrutar quando você chegar, eu não sei, dependendo da sua idade, com 50, 60 anos. O que você tem feito hoje para quando você chegar nessa idade, você conseguir conquistar as coisas que você tanto sonhou? É isso que eu falo, é ter uma vida com propósito. Então, você vive com propósito hoje, daqui 30 anos, você vai colher o resultado da vida que você tem hoje. É essas coisas, tá bom? Não é assim, vou viver preocupado, ansioso com o que vai acontecer. Pelo contrário, a educação financeira, ela vem dar tranquilidade para você. Ela vem dar tranquilidade de você saber como que vai estar a sua vida daqui 15, daqui 20 anos, tá? Uma coisa importante que eu gostaria de falar aqui para vocês também, e que eu acabei não falando no dia da palestra, chegou gente aqui, por isso que deu o barulho, gente. É que é muito importante vocês começarem a criar uma reserva financeira, uma reserva de estratégia, uma reserva de emergência. Eu não gosto de usar muito esse termo reserva de emergência, que eu acho que é uma coisa assim muito extremista. Então, um fundo de reserva estratégica, por exemplo, se surge uma oportunidade de você investir num negócio que vai te dar um lucro muito grande, você tem essa reserva que você pode utilizar. Da mesma forma que no momento de desemprego, fiquei desempregado e agora o que eu faço? Você tem essa reserva, que você não vai usar toda ela, mas ela te dá uma garantia de pelo menos você sobreviver por algum tempo, tá? Então, assim, são esses detalhezinhos, são essas coisas que eu tratei no sábado passado e que eu acho ser muito importante para contribuir no processo de educação financeira de vocês, tá? E para concluir o nosso tema, eu queria falar para vocês assim que a peça-chave, tá? Para vocês mudarem a vida de vocês é sair da zona de conforto. Às vezes a gente aceita tá no limite do banco, aceita tá pagando já um juros altíssimo do cartão de crédito, porque a gente vai empurrando isso com a barriga. Tá incomodando, tá doendo, mas a gente vai empurrando. Só que vai chegar uma hora que não vai dar mais para empurrar, vai chegar uma hora que vai ficar assim insustentável essa situação. E o meu conselho para vocês que estão assistindo agora e que vão assistir, as pessoas que vão assistir depois que esse vídeo ficar disponível, não espere chegar nesse momento. Corra atrás agora, faz agora, pense no futuro de vocês agora, para que lá na frente vocês desfrutem e vocês tenham o prazer de viver e de conseguir realizar o sonho de vocês. A zona de conforto, ela é um lugar muito
como que eu posso dizer, um lugar muito cômodo, não vai te levar a nada, nada, não vai acrescentar nada na sua vida. Aí a gente chega muito naquela história, naquela situação das pessoas que passam 40 anos e falam assim, o que eu aproveitei da minha vida até aqui? Nada. Então, assim, vai atrás, lute pelos seus sonhos, veja o que vocês querem da vida de vocês, coloque, faça, quando vocês vão fazer a meta, gente, não é só pra sentar lá, porque é dezembro, porque é janeiro, vou fazer meta pra ver como vai fazer. Não, coloque a meta no papel, defina o que vocês querem e lute por elas. Vocês têm 365 dias do ano, pra quem fez em dezembro como eu, pra lutar e pra ver as suas metas sendo realizadas. E aí, você começa a viver uma vida com propósito, com prazer, você vive feliz, porque você sabe, olha, eu tô vivendo, hoje eu vou ir trabalhar, vou levantar, vou ir trabalhar, porque daqui 6 meses eu vou fazer uma viagem que eu tanto esperei. Então você levanta, você trabalha, vai com vigor, porque você tá trabalhando, olha, eu tô trabalhando para realizar o meu sonho, para realizar o sonho da minha filha. Nossa, tem gente que eu atendo que a preocupação deles é daqui 18 anos, para quem tem criança pequena, em como vai pagar a faculdade do filho. Nossa, eu não consigo dormir à noite, Fernanda, porque eu sei que o que eu ganho eu nunca vou ter condição de viver e pagar os estudos do meu filho. Tá, vamos começar já? Vamos começar a trabalhar? Quanto que você pode guardar por mês para lá na frente o estudo do seu filho não te pesar? Então, assim, são essas coisas que a gente não vai dando valor. Uma coisa importante, aposentadoria. Eu falei aqui agora, o que você tem feito para, quando você chegar na idade que você quer se aposentar, ter o dinheiro da sua aposentadoria? Vocês dependem só do governo? Vocês já têm um plano de previdência que vão te garantir lá na frente uma segurança financeira sobre aquilo que vocês vão ganhar? Então, assim, são esses detalhezinhos que eu alerto as pessoas a estarem pensando. E é isso aí, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês que ficaram aqui comigo até agora. E quando eu colocar o vídeo no canal do YouTube, que eu vou pôr, minha meta para esse ano é fazer um mega canal no YouTube. Várias pessoas já me pediram, tá lá na minha meta, viu, gente? E em breve eu vou ter um super canal para vocês compartilharem meus vídeos, curtirem, enfim, vai ser bem legal. E eu agradeço de verdade, de coração, a companhia, a presença de vocês até o final. E qualquer coisa, como eu disse, é só me dar um toque lá no direct, viu, gente? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.